Olá, ampedianes, frequentadores do GT07, Educação das Crianças de 0 a 6 anos da Amped e demais interessados. Sou Ana Lúcia, criancista, criançóloga, feminista, comunista, antifascista. Apresento o livro A Aula como Produção de Conhecimento, Interlocução com a Sociologia da Infância, selecionado pelo edital comemorativo dos 40 anos da editora da Unicamp e deve ser lançado nas próximas semanas. O livro, fruto de um empenho coletivo de pensar a aula como espaço de produção de conhecimento, foi organizado por mim, junto ao professor de creche Eduardo Pereira Batista, da Rede Municipal de Vinhedo, São Paulo, e professor substituto da Faculdade de Educação da USP, e pela professora Rosali Rauta Siller, da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse foi nosso convite para as professoras e professores que participaram como convidados e convidadas da disciplina Sociologia da Infância, oferecida por mim em todos os semestres. Não, oferecida por mim em todos os anos na FE Unicamp, e no segundo semestre de 2021 foi juntamente oferecido com a professora Adriana Alves Silva, da UDESC. A ideia foi a de provocar cada professora e professor a olhar a sua própria aula como um espaço de produção de conhecimento e, para tanto, deveria retornar à sua própria experiência de pensamento e transformá-la agora em um texto para compor esta coletânea, que de modo muito singelo buscou homenagear a professora Lisete Arelaro, que está em aula aberta na capa do livro e que nos deixou nos dias 12 de março de 22, esse ano, e já nos faz tanta falta. Ao prestar essa pequena homenagem para a memória dessa grande mulher, professora, pesquisadora, intelectual, militante, nosso desejo é o de que cada uma e cada um de nós tenha um pouco da Lisete em nosso ofício de professor e professora. Um pouco da coragem de enfrentar os desafios históricos da educação e a alegria de estar junto na luta por um país mais justo e menos desigual. Desejo a todos uma boa leitura, que tenhamos a coragem, a teimosia e a alegria com as quais a professora Lisete sempre lutou para reconstruir democraticamente os direitos e as instituições do nosso país. Cuidem-se e até breve. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui apresentar para vocês um livro recém-organizado por mim e publicado pela editora Mercado de Letras, intitulado Democracia e Participação das Infâncias e Juventudes no Brasil, Cidadanias Mutiladas. E é um trabalho que, apesar da denúncia que nós, autoras, fazemos em termos dos retrocessos democráticos que envolvem a participação política e cidadã das crianças e jovens, principalmente, em termos da sua erosão, inclusive, sempre na articulação interseccional, classe, raça, gênero, geração, sexualidade e outros marcadores de exclusão, revela um modo de nós, autoras, pesquisadoras dessa área, enfrentarmos essa questão como algo a ser superado. Então, aponta para algumas alternativas que nós precisamos encampar ou construir, e nós temos a esperança de que isso seja feito o mais rápido possível, diante de tantos retrocessos a partir da ascensão das direitas radicalizadas no mundo, mas principalmente aqui no nosso país, e como os direitos políticos das crianças e jovens são frontalmente atacados, e daí a nossa responsabilidade não só em denunciar essas práticas que vêm por variadas formas, algumas mais explícitas, outras mais camufladas,
mas criar caminhos alternativos para que isso não aconteça mais, passando pelo nosso campo da educação, mas não apenas. Espero que vocês gostem e a gente se vê numa próxima. Olá, eu sou Shelley Matiasi e junto com a professora Renata Duarte Simões estamos lançando o livro A Avaliação da Aprendizagem na Educação Infantil e os Contextos de Vida de Crianças Empobrecidas. Publicado pela editora Apris, esse livro trata da constituição histórico-social da pobreza, como esse fenômeno macroestrutural e multidimensional impacta a vida de milhares de pessoas, dentre elas as crianças. São as crianças pequenas, de 0 a 5 anos, as mais impactadas pela fome, pela subnutrição, pela falta de políticas e pela violação de direitos. Então, direcionamos também nossos olhares nessa obra aos contextos de vida de crianças e o olhar para a criança como sujeito de direitos e demandante de políticas públicas. Ainda acrescentamos como as políticas neoliberais, no contexto atual, têm impactado diretamente a vida desses sujeitos, desconsiderando suas realidades sociais. Assim, a partir de um contexto formativo com professores da educação infantil da escola pública, direcionamos olhares para a temática da pobreza em articulação com os direitos humanos, com as infâncias, com os territórios empobrecidos, com programas sociais de transferência de renda e também com as práticas educativas e avaliativas, levando em consideração os contextos sociais de vida dessas crianças e, mais ainda, para uma escola pública, democrática e inclusiva a todos. Não deixe de ler A Avaliação da Aprendizagem na Educação Infantil e os Contextos de Vida de Crianças Empobrecidas. Eu quero agradecer esse momento, né, à Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Educação, também em especial o GT07, por organizar esse momento de lançamento de livro. Aqui vou falar um pouquinho desse livro, Educação Infantil Promovendo Encontros, organizado pelo setor de educação infantil do Colégio de Aplicação da UFRJ, professores e professoras da educação básica, juntamente com professoras e professores da universidade. Né, as organizadoras são as professoras Daniela de Oliveira, Lohane Andrade Gonçalves e, por mim, né, Priscila Basílio. E vou falar um pouquinho da construção desse projeto coletivo do livro. Né? Como mulher negra que ocupava naquele momento a coordenação do setor e buscava caminhos cooperativos, fazendo valer as forças coletivas ancestrais que nos ensinam a filosofia de Ubuntu, sou quem sou porque somos todos nós. É assim que nasce esse livro, comprometido com a vida digna de crianças, adultos e adultas, com princípios éticos, estéticos e políticos. Por isso, considero um livro implicado radicalmente com o processo de descolonização. O livro é um ato de resistência, é também um suspiro diante dos poderosos que atualmente tentam impor projetos de precarização da formação docente e da escola pública. Os capítulos desse livro, ele se compromete com uma educação infantil, da afirmação dos desejos das crianças, do ser brincante, dos direitos, da literatura, da política, da democracia, e principalmente com uma educação infantil antirracista, anticapitalista e contracolonial. Assim, o que esperamos nesse coletivo do setor de educação infantil do CAP-UFRJ é que esse livro toque os corações dos leitores e das leitoras para uma educação infantil ética e poética. Nossa, muito obrigada. Você pode encontrar já esse livro, né, na editora Pedro e João, o e-book gratuito, Ubuntu. Sou quem sou porque somos todos nós. Muito obrigada. Olá, pessoal. Passando aqui para poder falar dessa obra, que é fruto de nossa dissertação de mestrado. Trata-se de uma pesquisa realizada com crianças e professoras da educação infantil, em que ela potencializa a força do coletivo no cotidiano escolar, força essa que se constitui como resistência, força que se constitui, que ao fazer o currículo IVA, ela cria movimentos de invenções curriculares. É uma obra que argumenta em prol da expansão da força coletiva na escola, da escola, né? Não como um ajuntamento de pessoas para um trabalho coletivo homogêneo, mas é uma organização que leva em conta as multiplicidades, as diferenças e a constituição de um comum não homogêneo, um comum plural. Então, nessa obra,
vocês vão poder vivenciar conosco a cartografia de muitos movimentos de professoras e crianças que deslocam o nosso pensamento na composição desse coletivo outro. Com certeza, é uma obra que vai fazer a gente pensar com as professoras, pensar com as crianças, né? Em meio a essas multiplicidades de conhecimentos, de linguagens, de afetos, de afecções que circulam nas redes de conversações e no cotidiano escolar. Espero que gostem e convido a vocês, venham se aventurar conosco nas páginas desse livro que nós compomos aqui com muito carinho. Eu, Ociene Nobre Pereira Werneck, e a professora Sandra Kretley da Silva. Muito obrigada. Olá, eu sou Mário Mariano, da Diretoria Nacional do Antissindicato Nacional, e vou apresentar para vocês o livro A Invenção da Balbúrdia, dossiê sobre as intervenções de Bolsonaro nas instituições federais de ensino, que é uma produção do Antissindicato Nacional em parceria com a ADUFES, que é a nossa seção sindical, lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Essa obra ela foi feita pelos professores André Pereira, pela professora Júnia Zaidan e pela professora Ana Carolina Galvão. Do que ela trata? Ela trata de uma luta fundamental que a gente tem travado em todo o país. O governo Bolsonaro ele não respeitou a decisão das comunidades acadêmicas na escolha dos seus reitores e reitoras em mais de 20 instituições de ensino pelo país. O que ele fez? Ele nomeou pessoas que ou ficaram em segundo lugar, ou ficaram em terceiro lugar, ou nem às vezes participaram da escolha da comunidade, do processo eleitoral, da decisão. Então, essa é uma dinâmica que fez com que existisse, então, em diversas universidades, o que a gente tem chamado de interventores, que é o braço do governo federal nessas instituições para aplicar a política, né, do governo, que é uma política que, a nosso ver, é uma política de destruição do ensino superior no Brasil. Então, o livro ele vai fazer um diagnóstico desse processo e analisar como esses processos ocorreram, como foi feita essas indicações, quem são essas pessoas indicadas, como que a comunidade e as comunidades resistiram, lutaram, travaram batalhas, né, para enfrentar esse processo no âmbito jurídico, no âmbito da luta política, das discussões internas das universidades, e é uma contribuição fundamental para uma pauta que o Andes tem, historicamente, que é a pauta de defesa de que as eleições e as escolhas para reitores e reitores nas universidades iniciem e terminem nas instituições. Então, para a gente travar essa luta, nesse momento, a gente precisa enfrentar essas intervenções e a obra A Invenção da Balbúrdia, dossiê sobre as intervenções de Bolsonaro nas instituições federais de ensino superior, é uma contribuição fundamental para isso. Está disponível no site do Antissindicato Nacional, na parte de publicações, gratuito para todo mundo poder baixar e socializar ao máximo. Um abraço para vocês. O livro Metamorfoses Curriculares na Educação Infantil, dos agenciamentos com prescrito às invenções de currículos rizomáticos, ele trata de um movimento de pesquisa de mestrado que se constitui nele, né? E que busca, nesse movimento de pesquisa, a gente busca acompanhar as conexões e invenções de linhas de resistências criadas no plano de composição, né, para constituir movimentos de desterritorialização no território da educação infantil, né, e a partir desses movimentos evidenciar os modos como professores e crianças inventam conhecimentos, né, agenciam outras novas experiências curriculares no respeito à diferença, à multiplicidade e as diversas composições engendradas no cotidiano, né, no cotidiano da educação infantil, em movimentos curriculares metamorfoseantes. A ideia metamorfose aqui ela escapa dessa ideia biológica da metamorfose e cai na ideia de metamorfose ambulante de Raul Seixas, para pensar num movimento que se transforma o tempo todo, né?
E aí a ideia é ver como que os professores, nesse movimento de desterritorializar um currículo estabelecido, que nesse caso aqui é a Base Nacional Comum Curricular, né, é o nosso dispositivo com o qual a gente vai se movimentar no campo de pesquisa, né, e ver como que os professores da educação infantil, junto com as crianças, metamorfoseiam outros movimentos, outros currículos, né, outros conhecimentos nos agenciamentos do território da educação infantil. Olá, eu sou a professora Maria Luísa Flores, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui fazendo a divulgação do lançamento do livro Pressupostos Teórico-Metodológicos e Políticos da Cidadania dos Bebês, contribuições de Fúvia Rosenberg. Esse livro foi organizado pela professora Marta Lúcia da Silva e por mim e está sendo distribuído pela editora Loyola. O livro é resultado de uma parceria entre a PUC e a Fundação Carlos Chagas, a PUC de São Paulo, onde a professora Fúvia trabalhou por 30 anos e onde ela coordenava o NEGRE, Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Idade. Então, na primeira parte do livro, apresentamos artigos elaborados por ex-orientandos e orientandas da professora Fúvia, que vinham trabalhando com ela na pesquisa coletiva sobre a cidadania dos bebês. Na segunda parte, apresentamos artigos de representantes de outros grupos de pesquisa que também se dedicam ao estudo da educação dos bebês e que dialogam com o referencial de Rosenberg. Na terceira parte, trazemos uma entrevista que foi feita com a professora Rita de Cássia Freitas Coelho, que esteve por muitos anos à frente da COED, Coordenação de Educação Infantil, da Secretaria de Educação Básica do MEC, e teve o privilégio de contar com a consultoria da professora Fúvia para pesquisas importantes, como a pesquisa sobre a educação infantil no campo, a pesquisa sobre a avaliação da qualidade da educação infantil e estudo sobre os dados censitários do INEP e do IBGE para a educação infantil. Então, desejamos uma ótima leitura a todas as pessoas que se interessam por este campo da educação dos bebês, do direito humano das crianças de 0 a 3 anos à educação. Obrigada. Olá a todas, todos, todes da Ampedinha. Eu sou Márcia Gobi, autora do livro Desenhar e Ocupar, Crianças na Mauá, Ipiranga e Prestes Maia, e venho apresentá-lo brevemente para vocês. Como o próprio título informa, trata-se de um livro composto majoritariamente por desenhos criados por crianças moradoras de ocupações fruto da luta por moradia na cidade de São Paulo. Este livro é fruto de 2 pesquisas intituladas Imagens de São Paulo, Moradia e Luta em Regiões Centrais e Periféricas da Cidade, a partir de representações imagéticas criadas por crianças, e Crianças, Mulheres em Luta por Moradia na Lida Cotidiana às Escolas Frequentadas e Representadas. Ambas as pesquisas, respectivamente financiadas pela FAPESP e no ano sabático, realizado no Instituto de Estudos Avançados da USP, ambos por mim, sob minha responsabilidade. Contamos com uma apresentação coletiva, com excertos de escrita de algumas moradoras das ocupações mencionadas no título do livro, e o prefácio escrito pelo professor Gianfranco Staccioli. Fica aqui um agradecimento muito grande às crianças desenhistas que, à sua moda, representam o cotidiano de vida entre alegrias e agruras e de diferentes faces e possibilidades afetivas, solidárias, desafiadoras e utópicas de lutas pelo direito à cidade, à moradia e à vida. Faça um convite para vaguear pelos desenhos que aliam imaginação e política. São fontes documentais que reclamam a todos que se percam neles, debruçados sobre os traços e linhas, cores e formas em seus preciosos processos de criação, dos quais não podemos esquecer estão envoltos a classe social, gênero, raça, etnia, idade de quem os fez. Fica o convite a percorrer as páginas impressas e o e-book, este encontrado no site livrosabertosusp.br. Fica o convite. Olá a todos, a todas e a todos. Eu me chamo Vanderlete e quero convidá-los e convidá-las a ler o livro que eu estou lançando com o título Mães Manauaras e Educação das Crianças Pequenininhas, Pluralidades Históricas e Resistência na Cidade da Floresta.
Este livro é resultado da minha pesquisa de doutorado, realizada na Unicamp. Tem o prefácio da professora Ana Lúcia Vlad Faria, de quem eu tive a honra de ser orientanda. E no livro eu trago um pouco da história da luta das mulheres manauaras para educar e cuidar seus filhos e filhas. E eu vou contando a trajetória de violência que persegue essas mulheres e que tem continuidade na atualidade. Durante o processo investigativo, eu faço uma imersão na minha própria história, provocada pelos questionamentos da minha orientadora sobre o meu pertencimento étnico, e eu passo, então, a me procurarem também entre essas mulheres. No decorrer da pesquisa, eu me deparo com a pandemia e todo o horror vivido na cidade de Manaus e passo a narrar a experiência de escrever uma tese neste cenário. As narrativas são carregadas de emoção, de escrever sem saber se chegaria à conclusão do trabalho, da dor de perder pessoas queridas, mas também de muita esperança. Então eu me despeço aqui, indicando a leitura e pedindo que depositem a confiança na continuidade da democracia brasileira. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar um pouco mais do meu livro recém-lançado pela Pedro e João Editores, que é intitulado Pedagogias da Morte e da Guerra como legado das direitas radicais às crianças e adolescentes, discursos, estéticas e políticas. Esse trabalho é fruto do meu pós-doutorado na área dos estudos da infância, numa universidade espanhola, e que buscou observar o papel que as infâncias e juventudes brasileiras vêm desempenhando politicamente como algo instrumentalizado e que reforça o poder e a ascensão das direitas radicais, assim como no mundo, mas com algumas especificidades aqui no Brasil, com as direitas cristãs e armamentistas, dentro do escopo do bolsonarismo, de modo geral. E eu busco problematizar o papel desse modo de instrumentalização das infâncias, de modo que os próprios direitos das crianças vão sendo erodidos, e, enquanto isso, essa maquinaria avança em relação a outros direitos já garantidos socialmente, e tem uma espécie de dupla função, portanto, a instrumentalização das infâncias e juventudes. E eu busco historicamente algumas dessas matrizes de pensamento conservador e de governo também, mas trazendo essas singularidades no caso do bolsonarismo e dessas direitas armamentistas e religiosas a partir do fundamentalismo também visto internacionalmente e localmente. Faço essa busca, portanto, de algumas raízes da violência, muito inspirada, inclusive isso aparece na epígrafe em Nelson Mandela, sobre a necessidade de nós buscarmos as raízes da violência para que ela possa ser enfrentada, superada, e tento buscar, no final do trabalho, algumas das alternativas que nós precisamos construir com urgência em termos de freio sobre os retrocessos democráticos amplos e com destaque para esses direitos políticos e cidadãos das crianças e jovens. Espero que vocês gostem e que façam a obra circular. Muito obrigada. Este livro, Memórias, Lutas e Resistências, NED, 25 anos, é resultado de um trabalho coletivo que apresenta a história dos 25 anos de construção do Núcleo de Educação Infantil da Universidade Federal do Espírito Santo. Constam neste livro 6 artigos, produzidos a partir das experiências de professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras que assumiram o mandato de coordenadores e coordenadoras e vice-coordenadores e coordenadoras do NED neste percurso de 25 anos. Para produzir os textos, mexemos com essas coisas velhas, entre aspas,
deixadas nas gavetas, nos armários, preservadas e organizadas em arquivos físicos e virtuais, mas sem muito uso, as quais se formam relíquias de um passado nem sempre lembrado no espaço e no tempo em que se encontram e que correm o risco de cair no esquecimento. São registros de muita importância e significado, principalmente para este período de perdas de direito das nossas crianças pequenas. Reforçamos nossa certeza de que a consolidação desta produção coletiva significa a ampliação do diálogo sobre as infâncias e suas produções, e ao mesmo tempo em que busca valorizar o percurso de tantos outros que prepararam o caminho para este momento tão importante para o NED e seus 25 anos. Finalizamos este livro questionando-nos: para onde queremos caminhar nos próximos 25 anos? Em quais enfrentamentos levantaremos o estandarte do NED? Convido vocês à leitura do livro. Obrigada. Sono Agnese Infantino, insegno pedagogia dell'infanzia all'Università di Milano Bicocca. Mi fa molto piacere avere la possibilità di parlarvi brevemente del mio volume As Crianças Também Aprendem, tradotto dall'italiano in portoghese dalla casa editrice Pedro e João. Si tratta di un volume che riflette su sguardi e prospettive nell'educazione dell'infanzia e fa questo anche grazie al contributo di Flávio Santiago e Venceslau Machado de Oliveira, che hanno curato 2 capitoli contenuti all'interno del volume, e anche grazie alla prefazione scritta da parte di Ana Lúcia Goulart de Faria. Credo che l'immagine in copertina possa rappresentare efficacemente il cuore delle riflessioni condotte all'interno del volume. Nell'educazione dell'infanzia, in questa nostra contemporaneità complessa, densa di criticità e di nuovi problemi, diventa sempre più urgente riuscire a pensare, a comprendere la realtà in forme plurali e dinamiche. Bambine e bambini nei primi anni di vita, da parte loro, mettono in atto forme di contatto e di interazione, di ricerca nel mondo, sul mondo, che ci dimostrano molto chiaramente come mente, corpo, gruppo, affetti, pensieri e sensazioni, arte, scienza, natura, siano dimensioni mobili in cui poter fare esperienza. E quindi le separazioni gerarchiche, spesso introdotte dalla prospettiva adulta, che generano dicotomie fortemente oppositive tra pensiero e azione, insegnamento e apprendimento, teoria e pratica, per citarne solo alcune, sono modi di tentare di mettere in ordine il mondo, i fatti della vita, che non riescono a dare conto del fatto che in realtà le cose sono molto più complesse e sfuggenti, meno riducibili di quanto piacerebbe adottando la prospettiva adulta. L'educazione dell'infanzia ci impegna quindi nella ricerca di prospettive pratiche più attente, più rispettose della pluralità e delle differenze. Il dialogo e la collaborazione che ormai da anni mi legano ad alcune colleghe brasiliane e colleghi brasiliani è la spinta per capovolgere le prospettive consolidate e per fare spazio a sguardi critici che cerchino di non essere prevedibili e ovvi sull'educazione. È la spinta per interrogare, indagare il ruolo adulto nelle sue responsabilità educative. Grazie.